Fala pessoal, aqui quem fala é Maria Gabriela, mentora da Trilha da Aprovação, e hoje a gente vai mostrar para vocês como que funciona a nossa mentoria. Após o recebimento de uma série de recomendações e notificações do Tribunal de Contas sobre a aplicação de recursos de transferências vinculados à área de educação, uma entidade do setor público decidiu realizar uma auditoria com o objetivo de avaliar se ações realizadas na área ao longo do último exercício financeiro observaram os regulamentos aplicáveis aos recursos transferidos para esta área. À luz desse objetivo e dos princípios fundamentais de auditoria do setor público, o auditor deverá planejar o trabalho com base nas normas para a realização de auditoria de gestão financeira, operacional, desempenho e conformidade. Pessoal, como vocês mataram que era de conformidade? Foi por causa que a gente vai verificar aqui se as ações observam os regulamentos aplicáveis, né? Então, se o regulamento é o quê? É norma, né? Perfeito, então, de conformidade. Após finalizar a sua prestação... Maria, Oi, pode falar, João. Te interromper. Imagina. Você pode só reforçar a diferença do operacional para conformidade? Perfeito, ó. A operacional, ela está focada em quê? Em desempenho, em performance, em aprimoramento, né? E aí, como ela está preocupada em desempenho, em resultado, em performance, né? Ela vai avaliar aspectos como economicidade, né? Eficiência. Quer ver? Vamos voltar aqui rapidamente. Na minha cabeça, qual era a confusão que estava fazendo aqui na minha cabeça, tá? No operacional, tipo, por exemplo, você está cumprindo, por exemplo, os controles internos da companhia. Né? Tipo, como se fosse cumprir ali aquele workflow que você tem para seguir. E a conformidade mais focado em normas, leis e tudo mais, né? Então, tipo, no caso aí, se ela está cumprindo, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, você está cumprindo normas do TCU e etc. Tá? E quando estivesse falando no regulamento, eu estava associando, tipo, regulamento interno, sabe? Controles internos. Isso. Mas regimento interno, eu entendo, João, que também seria de conformidade. Também. Tá, também que aí eu seria fiquei de simulando conformidade. essa parte de regulamento interno para operacional. Ah, não. Operacional, a gente não está preocupado. Ó, a operacional, tanto é que a gente fala que na operacional não existe ilegalidades e descumprimentos. Existe só um desempenho insuficiente. Então, ninguém na operacional, o gestor, ainda que a gente identifique alguma deficiência, ele não está fazendo nada errado. Né? Ele está com uma performance aquém dos desejados, né? Por exemplo, né? Se a gente chegar a essa Então, mesmo que você vai verificar se ele está cumprindo, por exemplo, um controle interno, tá? Um procedimento interno, não uma lei especificamente. Por exemplo, se ele está cumprindo ali o limite de alçada, isso aqui deveria ter a aprovação do superior e tudo mais, aquilo ali não vai ser conformidade. Eu entendo que é de conformidade. Ó, você tem que pensar no critério. Geralmente, esse limite de alçada, ele não está estabelecido no normativo interno. Não é? Por exemplo, o limite de alçada. Eu entendi o que você está falando, que é uma regra de controle interno. Não tem um regulamento da entidade que estabelece uma instrução normativa ali que estabelece o limite de alçada? Se ele está descumprindo o limite de alçada, ele está descumprindo esse normativo interno. Então, seria uma auditoria de regularidade. A de performance, vamos supor, o gestor... seria conformidade, né? Isso seria de conformidade. Agora, a operacional seria uma coisa mais preocupada com performance, com desempenho, né? Por exemplo... Gabi, lembra da campanha de vacinação, né? Se você tem, por exemplo, um objetivo de vacinar tantas crianças num determinado período, isso tem a ver com operação, né? Você tem um objetivo que você tem que cumprir. Já a conformidade pode ser associada ao critério de distribuição dessas vacinas, né? Então, tem uma regulamentação que você tem que seguir para você distribuir essas vacinas. Então, o operacional está mais relacionado aos resultados e o conformidade está mais relacionado às normas, aos critérios. Perfeito, exatamente isso, Eugênio. E aí, João, a gente tem esses 4 aspectos, né, que foi o exemplo muito bom do Eugênio, né? A gente tem aí, quais são os aspectos que a gente foca numa auditoria operacional? Economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Aí,
tem o exemplo. O que é econômico, pessoal? Eugênio, explica para a gente aí, já que você está por dentro. O que é economicidade? Tem a ver com os recursos que você utilizou, né? Os custos, né, que você colocou. Perfeito. Então, economicidade é a minimização dos custos na consecução de uma atividade sem comprometimento da qualidade, né? Pode falar, Saulo? É isso aí, sem perder a qualidade. Sem perder a qualidade, né? A eficiência, a relação custo-benefício. Perfeito. É a relação entre os produtos gerados por uma atividade e os custos empregados. Então, a relação custo-benefício, né? Então, por exemplo, você pode avaliar se uma coisa é eficiente de duas formas. Por exemplo, é o esforço de transformação de insumos e produtos. Então, você pode avaliar sobre duas perspectivas. A minimização do custo total ou dos meios necessários para obter a mesma quantidade. Então, vamos pensar. Eu precisava de 10 profissionais da saúde para vacinar 1.000 crianças. Agora, eu consigo vacinar as mesmas 1.000 crianças, só que com 5 profissionais da saúde. Eu diminuí a quantidade de insumo, mas mantive a quantidade de produtos, certo? Então, eu fui eficiente. Eu também posso ser eficiente quando eu melhoro a combinação do insumo e maximizo o produto, né? Como que é, Saulo, aí esse exemplo? Já é o contrário, eu continuo com os mesmos 10 profissionais de saúde, só que agora eu consigo vacinar 10.000 crianças. Eu também fui eficiente, né? E a eficácia, pessoal? É fazer o que tem que ser feito, eficácia, sem se preocupar com os custos, né? Tem que vacinar 100 crianças. Vacinou, independente de quanto você gastou, mas você vacinou, você cumpriu. É bater a meta, né? Qual que é a minha meta? Eu vou vacinar 100 crianças. Eu bati a meta, eu vacinei as 100 crianças, eu fui eficaz, né? E perfeito. É o resultado, né? É o impacto na realidade. Eu erradiquei a doença, né? Isso. Adiantou eu vacinar? Né? As crianças pararam de adoecer, né? Isso. Perfeito, né? Aí, pessoal, esse diagrama aqui é muito bom, ó. Porque olha só, eu adoro esse diagrama aqui. Ó, a economicidade, eu tô focada só num aspecto, que é o insumo, que são os recursos, né? Eu mantenho ali a recurso. Já a eficiência já é a relação insumo-produto, tá vendo? Aí a eficácia, eu vou lá nos compromissos, objetivos que eu defini e vejo se eu os atingi, né? Então, se eu atingi os objetivos, se eu entreguei os bens e serviços, né, na quantidade e qualidade que eu propus, eu fui eficaz. E a efetividade, pessoal, aí já é uma perspectiva mais abrangente, é resultado, é impacto na realidade. Eu mudei a situação do público-alvo, eu erradiquei a doença, as crianças deixaram de adoecer, aí eu fui efetiva, né? É mais ou menos isso. Aí você olha isso, entendeu? Na auditoria operacional, João, você tem que criar qual que é a dificuldade da auditoria operacional, porque para você medir, você tem que criar métricas de medição desses 4 S. E isso na prática é difícil de fazer. Qual que é a métrica que eu vou usar para aferir, para mensurar a eficiência, a eficácia, a efetividade? Então, quem que vai criar essa métrica é o próprio auditor. Porque na auditoria operacional, quem define, quem cria o critério é o auditor, entendeu? E a partir disso, a gente vai aferir o desempenho, a performance, se ela foi aquém do esperado, se ela cumpriu o esperado, ou se ela superou as expectativas. Se ela superou as expectativas, a gente pode, inclusive, considerar que isso é uma boa prática, né? Mas jamais, na auditoria operacional, no final, a gente vai imputar sanção. Por quê? Porque não é uma ilegalidade. A insuficiência de desempenho não é uma ilegalidade. Né? Você não descumpriu uma lei, você não descumpriu um regulamento, né? Não é basicamente isso. Vamos voltar lá, pessoal, não esquecendo. Ficou claro, João? Ótimo. Obrigado aí, você e o pessoal aí também que contribuiu. Valeu aí, pessoal. Após finalizar a sua prestação de contas anual, um ente público a enviou no prazo previsto para o Tribunal de Contas. Após alguns meses, o ente recebeu um relatório de análise preliminar em que foram apontadas algumas inconsistências nas demonstrações contábeis que afetaram a sua análise e o processo de responsabilização. Em decorrência dessa situação, o gestor determinou que nos exercícios financeiros seguintes fosse realizada uma auditoria prévia ao envio ao Tribunal de Contas, para que a prestação de contas fosse corretamente operacionalizada. Para atender a determinação do gestor, pessoal, deve ser planejada qual auditoria, qual tipo? Especial, financeira, operacional, orçamentária ou patrimonial? E aí, pessoal, qual que é o pulinho do gato aí, Beatriz?
dessa questão? Saber que existe uma justificativa para ele ter tomado essa decisão. Ela não foi Ah, extraordinária, ela não foi intempestiva, né? perfeito. Aí com isso você já eliminaria especial. Sim. Perfeito. E ó, então qual foi o objeto? Vai para todos os próximos exercícios, né? Não foi algo pontual. No último Exato. parágrafo, na última frase, né? Determinou que nos próximos nos exercícios seguintes, né? Aqui, Isso, então, Bia. aqui nos exercícios seguintes, perfeito, né? Gente, vocês podem voltar um pouquinho, explicar o que seria ser especial? Porque, assim, essa foi, tipo, meio que a primeira que eu já cortei. Eu olhei especial fora. E eu vi depois ali, tem uns comentários do pessoal falando essa especial versus questões residuais. O que seria Olha, ser especial? quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Especial também. A especial, pessoal, é uma classificação. O que acontece? A gente tem um normativo da CGU, que é esse daqui, né? Que é uma instrução normativa 1 de 2001, que ela já está até revogada. Mas como essa classificação ela foi incorporada pela doutrina, de vez em quando ela ainda cai em prova. E aí, esse normativo, ele tinha uma classificação diferente de auditoria daquelas clássicas lá, né? De contábil ou financeira, de conformidade operacional. E ela dividia em 5 tipos aqui, depois vocês dão uma olhada. Aí tinha auditoria de avaliação de gestão, auditoria de acompanhamento de gestão, auditoria contábil, auditoria operacional e auditoria especial. Aí o que é auditoria especial, Rafa? É aquela auditoria excepcional, é a famosa auditoria incomum que o João associou com a ADOC. Eu achei uma boa associação, né? O objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou extraordinária. Então, qual que é a palavra-chave da auditoria especial? É uma auditoria incomum e extraordinária, sendo realizada para atender determinação expressa de autoridade competente. Classifica-se nesse tipo os demais trabalhos não inseridos em outras classes. Então, é uma auditoria excepcional, incomum. Ela foi determinada pontualmente por uma autoridade, né? Entendeu? Ela não está, sei lá, no plano de auditoria do órgão, ela não é realizada com frequência, com periodicidade. Então, com base nisso, as meninas... Uma extraordinária, né? Ela é extraordinária. Então, com base nisso, as meninas já eliminaram que seria uma auditoria especial. Por que não é uma auditoria especial? Porque o que aconteceu? O gestor determinou que essa auditoria prévia ao encaminhamento, né, das prestações de contas ao anual Tribunal de Contas, ela ocorreria nos exercícios seguintes. Então, ela seria uma auditoria que aconteceria com regularidade. Logo, ela não poderia ser especial, por isso vocês eliminaram. E, pessoal, e como que vocês chegaram à conclusão que é financeira? Nada. É pelo objeto? Foi pelo objeto ali, só porque era das demonstrações contábeis. Perfeito. Prestação de contas anual, né? E perfeito. Inconsistência na demonstração contábil. Então, você vê o quê? O objeto é uma prestação de contas, e como eles encontraram inconsistências nas demonstrações contábeis, né? Então, os critérios foram as normas de contabilidade que definem, né, como que deve ser registrado, né, nas demonstrações contábeis, enfim, né, os ativos, passivos, enfim, né, eu acho que aí, então, falou demonstração contábil, vocês mataram que era financeira, né, perfeito. Aí, pessoal, olha que interessante, aí sai 200, lembrando que quando a gente está falando do contexto ali da auditoria no setor público, acaba que o objeto acaba sendo um pouco maior do que não apenas a demonstração contábil. Olha o que fala, a auditoria financeira tem como foco determinar se a informação financeira de uma entidade é apresentada de acordo com o marco regulatório e a estrutura de relatório financeiro aplicável. O escopo da auditoria financeira do setor público pode ser definido pelo mandato da entidade de fiscalização superior como um misto de objetivos de auditoria para além dos objetivos de uma auditoria das demonstrações financeiras preparadas de acordo com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. Então, o que ela está falando? Que no setor público, além da auditoria das demonstrações financeiras clássicas, que também está abrangida, né, no setor público, a gente também pode ter outros objetos, né? Esses objetivos podem incluir auditorias de contas de governo, ou de entidades públicas ou outros relatórios financeiros, não necessariamente preparados de acordo com uma estrutura de relatório financeiro de propósito geral. Ela também pode incluir, né, auditorias de orçamentos, ações orçamentárias, dotações e outras decisões sobre alocação de recursos e sua execução,
sobre políticas, programas ou atividades definidas por suas bases legais ou fontes de financiamento, áreas de responsabilidade legalmente definidas, tais como responsabilidade de ministérios, e categorias de receitas ou despesas ou de ativos ou passivos. Certo, gente? Então, aqui, a gente estava falando o quê? De contas de governo, né? A gente estava falando da prestação de contas anual, né? Do gestor. E aí, está incluído aqui nessa letra, nessa primeiro item, né? Contas de governo ou de entidades públicas e outros relatórios financeiros. Uma auditoria financeira.